Ataque em Cheboksary destruiu fábrica militar. Novo ataque à termoelétrica de Belgorod. Banheiros químicos estão sendo trazidos para a cidade. O esgoto parou por causa do blackout. As forças armadas da Ucrânia avançam em direção a Zaporíjia. Tanques Leopard retomaram uma vila no Donbass. Comandantes russos abriram fogo contra seus próprios soldados, que tentaram se render. Lukashenko entra na guerra, a Rússia começa a lançar drones a partir do território da Bielorrússia. Putin está preparando uma mobilização, por isso o Telegram foi bloqueado. As forças armadas da Ucrânia entram na Crimeia. O que está acontecendo na península? Aksionov clama por ajuda. Negociações em Genebra, divisão na delegação ucraniana. Witkoff fala sobre progresso significativo. Putin prometeu a Trump o maior acordo que lhe trará o prêmio Nobel. O COI atinge o fundo do poço. Os atletas russos foram autorizados a competir sob suas próprias bandeiras. A União Europeia faz exigências a Kiev, retomar o fornecimento de petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia através do oleoduto Druzhba. Orbán acusa a Ucrânia de financiar a oposição e de interferir nas eleições. Meu nome é Katerina Nesterenko e agora as principais notícias. Mas primeiro curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não nos perdermos novamente. Na imensidão, YouTube. Até o momento, os russos têm emitido ultimatos e apresentado anedotas históricas durante as negociações. A milhares de quilômetros de distância, as forças armadas da Ucrânia continuam a transformar o regime de Putin. Um veículo militar transformado em pilhas fumegantes de sucata metálica. Mais uma noite de 17 para 18 de fevereiro foi quente para os ocupantes. Mesmo nas áreas mais profundas da retaguarda, o principal presente, Cheboksary, capital da Chuvastia, a mais de 1.000 quilômetros da fronteira. Drones ucranianos mais uma vez atingiram a fábrica do Instituto de Pesquisa Científica Progresso, uma empresa que produz equipamentos radioeletrônicos para mísseis e drones russos. A fábrica, que faz parte da Associação de Produção ABS Electro, produz produtos e componentes radioeletrônicos, inclusive para as Forças Armadas da Federação Russa. São as antenas Cometa, que protegem os drones Geran dos meios de guerra eletrônica ucranianos, além de receptores de sinal via satélite para os mísseis Kalibr e Iskander. Como observaram no Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as empresas também produzem receptores e antenas via satélite para os sistemas GLONASS, GPS e Galileu. Moradores locais relatam uma série de explosões, fumaça densa e um incêndio nos arredores da cidade, na região da fábrica e de uma instalação de energia próxima. O governador da República da Chuvastia, Oleg Nikolaev, confirma 2 ondas de ataques com drones, mas insiste que apenas alguns veículos foram danificados. E o Ministério da Morte russo costuma afirmar que abateu tudo, mas as imagens de testemunhas oculares falam por si mesmas. Você pode me dizer onde caiu? Eu moro bem aqui, direto na Kivechskaya, tem um instituto de pesquisa aqui, ali. Porra, Madagascar. Simplesmente, porra, que fumaça. A propósito, essa fábrica já havia pegado fogo em dezembro de 2025. Agora de novo. Enquanto isso, em Belgorod e na região, o 5º ataque à infraestrutura energética só em fevereiro. O governador Vyacheslav Gladkov informa sobre danos a instalações de infraestrutura. No entanto, de acordo com canais de monitoramento, a usina termoelétrica TEC Enego foi atingida por um ataque de míssil e agora está fora de operação. Isso é uma continuação das respostas espelhadas das Forças Armadas da Ucrânia aos ataques russos à infraestrutura energética ucraniana. Por isso, agora as autoridades locais estão preparando banheiros químicos, já que sem eletricidade, as bombas do sistema de esgoto de Belgorod vão parar. Em Mariupol ocupada, também foram registradas explosões e clarões durante a noite na região do porto. 2 drones estavam voando, logo vai acontecer em algum lugar. 2 aviões. O primeiro já chegou. Ocupantes relatam a defesa antiaérea. Detalhes dos alvos são desconhecidos. Aguardamos o Estado-Maior ucraniano. Muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e EUA. Ucranianos, agradecemos seu apoio e espectadores sensatos. Comente de qual país nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o império do mal. Sempre leio seus comentários com prazer. E enquanto isso, seguimos em frente.
Agora vem a parte mais interessante. E agora sobre a situação na linha de frente. As forças de defesa da Ucrânia continuam sendo eficazes, atacando o inimigo. Na direção de Zaporíjia, nossos soldados repeliram os russos nas áreas de Vishnevoi, Verbovoi e Tarnovoi. No entanto, analistas do Deep State registram avanço inimigo próximo a Bereztok. Os soldados trabalharam com sucesso usando tanques e drones. Do 7º Corpo de Tropas Aerotransportadas na região de Grishino, Oblast de Donetsk. Eles limparam a parte leste da vila dos ocupantes. O inimigo, é claro, não se rende e continua pressionando com pequenos grupos. Mas a última tentativa de avanço em Grishino terminou em perda para os russos. Menos cerca de 10 pessoas. O surgimento de uma zona cinzenta na parte nordeste da vila de Kondratievka resultou em russos tentam avançar, mas soldados da 158ª Brigada Mecanizada frustram os planos do inimigo. Capturaram 5 ocupantes, com um drone equipado com alto-falante. Agora, o local do seu abrigo será completamente destruído. Os comandantes da Federação Russa chegaram a abrir fogo contra seus próprios soldados que queriam se render. Mas eles sobreviveram e já estão prestando depoimento. E mais um caso emblemático no exército de Putin. Um jovem de 20 anos, natural do Daguestão, foi detido no transporte por fugir do serviço militar obrigatório. Felizmente, tentaram convencer o rapaz a assinar o contrato. Ele se recusou, mas na Rússia isso não importa para ninguém. O comandante simplesmente colocou a assinatura no lugar dele. Os policiais me pegaram no ônibus, assinaram o contrato no meu lugar e me mandaram para a guerra. E os comandantes queriam dinheiro. Eles roubavam todo o nosso dinheiro e nos espancavam sem nenhuma piedade. Neste lugar, não temos acesso à comida e nem sequer a um pouco de água potável. Eu presenciei a morte de muitas pessoas e vi diversos cadáveres espalhados por todo o lado. Eu andava pela plantação, contei 50 corpos e os comandantes não estavam nem aí, ninguém recolhe. Na minha missão, morreram 45 pessoas e só 2 ficaram vivos. E nós não tínhamos nem água nem comida. Assim, de um jovem da aldeia fizeram um contratado, que agora está em cativeiro. Ele se rendeu voluntariamente aos nossos militares porque não queria lutar nem se tornar um ocupante. A propósito, o maior número de russos se rende na direção de Zaporíjia, onde continua a contraofensiva do exército ucraniano. Uma área recorde de terra ucraniana foi devolvida ao RSS em apenas 5 dias. Isso representa mais de 200 quilômetros quadrados. E isso equivale ao que o inimigo conseguiu capturar durante todo o mês de dezembro passado. Como isso foi possível e será que essa tendência vai se manter no futuro? Vamos assistir. Na semana passada, a Ucrânia obteve os maiores sucessos no campo de batalha dos últimos 2 anos e meio. De quarta-feira, 11 de fevereiro, até domingo, 15 de fevereiro, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram reconquistar 201 quilômetros quadrados. Isso foi relatado pelo Instituto Americano para o Estudo da Guerra. O território reconquistado é praticamente igual às conquistas da Rússia durante todo o mês de dezembro. Uma das principais razões é que o exército ucraniano aproveitou os problemas de comunicação das tropas russas. Esses contra-ataques ucranianos provavelmente se aproveitam do bloqueio recente do acesso das tropas russas ao Starlink, que, segundo blogueiros militares russos, está causando problemas de comunicação e comando no campo de batalha. Instituto para o Estudo da Guerra. A Ucrânia conseguiu retomar o controle de pequenas localidades ao longo dos rios Yanchur e Gaishur, nas direções de Alexandrovsk e Guliaipole, na região de Zaporíjia. Este é o maior trecho de terra reconquistado pelas Forças Armadas da Ucrânia em um período tão curto desde o início da contraofensiva em junho de 2023. Esta operação, ao que parece, está sendo atribuída uma importância bastante grande. Isso ainda não é uma contraofensiva, mas sim uma operação ofensiva de escala operacional tática, e forças importantes foram transferidas para lá. Durante os contra-ataques, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram avançar 5 a 10 quilômetros para dentro da zona cinzenta e restabelecer o controle sobre 12 vilarejos na parte leste da região de Zaporíjia. A fonte Deep State informa sobre a queda geral do ritmo de avanço do exército russo na Ucrânia para o mínimo dos últimos 10 meses. Tão devagar assim. A Rússia não avançou na Ucrânia desde o início de abril do ano passado. Menos de 36 quilômetros quadrados em uma semana.
A última vez que o exército russo conquistou território na Ucrânia foi na semana de 31 de março a 6 de abril do ano passado, segundo o mapa do Deep State. Naquela ocasião, segundo o projeto, 24 quilômetros quadrados do território ucraniano passaram para o controle de Moscou. Agência de notícias. Conseguimos estabelecer as condições necessárias para infligir danos extremamente severos e significativos às forças militares russas e também para alcançar com precisão as zonas de retaguarda operacionais do inimigo, à distância, a 20, 30, 40, 50 quilômetros da linha de contato de combate. E isso leva ao esgotamento das tropas do agressor em determinados trechos da frente. Além da mudança de situação na linha de frente e da tomada de toda a iniciativa, as forças ucranianas realizam ataques constantes às refinarias russas. Na parte traseira do território do agressor, sim, na noite de 17 de fevereiro, uma refinaria de petróleo em Ilsk, na região de Krasnodar, foi atacada. A refinaria de Ilinsk é uma das maiores empresas da indústria petrolífera no sul da Rússia e desempenha um papel importante na produção de derivados de petróleo e no abastecimento do exército russo. Esses ataques constantes às refinarias estão, de fato, destruindo a economia do agressor. Os avanços na linha de frente e os ataques às refinarias são boas cartas na mesa de negociações. E ao que parece, a administração Trump está cansada do Kremlin e pronta para adotar a posição de Kiev nas negociações. Outro trunfo é a frota sombra da Rússia. O assessor do presidente russo Nikolai Patrushev já declarou abertamente que se um acordo de paz não for assinado em breve, os ataques a petroleiros só irão aumentar. Segundo as informações disponíveis, essas ações tendem a se intensificar. Os ataques aos nossos navios e cargas vão se tornar mais frequentes. Nikolai Patrushev, assessor do presidente da Rússia. Portanto, agora se criou uma excelente situação para virar o rumo das negociações a favor da Ucrânia e firmar a paz nos termos de Kiev. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm a linha de frente e resistem a uma enorme horda, que os supera significativamente em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não for possível ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. O segundo dia de negociações em Genebra chegou ao fim. A Rússia está ganhando tempo, enquanto os americanos elogiam Trump pelo progresso significativo. Mas a realidade parece bem menos otimista. O chefe da delegação russa, o historiador de Putin Vladimir Medinsky, classificou-os como difíceis, mas profissionais. Como você sabe, as negociações duraram 2 dias. Há muito tempo atrás, em formatos diferentes. E novamente hoje, por volta das 2 horas, eram pesados, mas funcionais. A próxima reunião acontecerá em breve. No lado americano, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, escreveu em seu post na rede X que o sucesso é de Trump. A aproximação das partes deste conflito levou a um progresso significativo. Tudo isso soa, é claro, otimista, mas parece mais um trabalho de relações públicas. Witkoff simplesmente aproveitou o momento para elogiar Trump mais uma vez. Já o jornalista do Axios, Barak Ravid, citando suas fontes, relata o contrário. Segundo ele, o grupo político de negociações ficou encurralado, ou seja, em um impasse, justamente por causa das posições de Medinsky. Anteriormente, as negociações do lado russo também eram conduzidas por militares. Agora, novamente, esse pseudo-historiador que claramente foi enviado para atrasar o processo, talvez até agravar a situação. Zelensky já comentou a situação e disse que a Rússia está tentando prolongar as negociações que já poderiam estar na fase final. O lado ucraniano estabeleceu claramente a meta de alcançar resultados reais, especialmente na questão da troca de prisioneiros e da libertação de civis. E não negam que é justamente aqui que há pelo menos algum progresso. Ao mesmo tempo, publicações como o Za Economy apressam-se a falar sobre uma divisão na delegação ucraniana. Um grupo, junto com Budanov, defende um acordo rápido sob a égide do Sequairo, enquanto a janela de oportunidades, como dizem, ainda não se fechou. O outro grupo é contra a pressa, acreditando que o tempo está a favor da Ucrânia. Parece que Medinsky em Genebra cumpriu sua tarefa. Nada saiu do lugar. Estamos acompanhando atentamente a próxima rodada, que está prometida para breve. A Rússia propôs aos zelenskyos o que chamou de o maior acordo, o pacote.
acordos econômicos supostamente de trilhões de dólares, que, segundo o plano do Kremlin, podem render prêmios Nobel tanto para Putin quanto para Trump. É o que escreve a respeitada publicação Za Economy, citando vazamentos de documentos do Conselho de Segurança russo. Pois bem, o artigo afirma que, paralelamente às negociações sobre a Ucrânia, estão ocorrendo discussões de negócios. Conforme afirmou Zelensky, citando dados de inteligência, Moscou prometeu acordos a Washington. 12 trilhões para o alívio de sanções. Outro ponto fundamental. Desde abril de 2025, o delegado de Putin, Kirill Dmitriev, tem se reunido com o enviado especial de Trump, Sim Witkov, pelo menos 9 vezes. Discutiram participações em ativos energéticos, extração no Ártico, metais de terras raras, um centro de dados nuclear, um túnel sob o Estreito de Bering. E durante o encontro com Trump no Alasca, Putin propôs devolver ativos no valor de 5 bilhões de dólares, tomados da empresa petrolífera ExxonMobil em 2022. É o que escreve o The Economist. No entanto, a publicação avalia a proposta russa de forma realista. Dizem que 12 trilhões de dólares é um exagero calculado para agradar Donald Trump. Os cálculos reais mostram que, mesmo retornando ao nível de comércio de 2021, e se os espalheiros ocuparem metade do mercado, isso dará, no máximo, 340 bilhões de dólares por ano. Fluxos de não lucro. Portanto, está muito longe de chegar aos trilhões. E manter esses volumes por décadas é, na verdade, altamente improvável. A conclusão da publicação é a seguinte: se a Casa Branca morder a isca do Kremlin, a Rússia vai restaurar sua economia para uma nova agressão e os Eleua ficarão com riscos políticos em vez de benefícios. Por trás das recomendações, aconselham o presidente, que age no interesse da América, a recusar friamente a proposta dos russos. O Kremlin, por sua vez, está preparando uma surpresa de mobilização para os russos, por isso o Telegram está sendo restringido. É sobre isso que a mídia russa está fervendo agora. Na pseudo-imperial, voltaram a falar sobre o iminente bloqueio do Telegram, mas desta vez isso está sendo associado a uma possível nova onda de mobilização. Segundo o canal do Telegram Baza, que cita fontes em vários órgãos, o bloqueio total do mensageiro pode começar em 1º de abril. O Roskomnadzor confirmou oficialmente que a partir de 10 de fevereiro eles começaram a desacelerar o Telegram. Mas vamos voltar aos rumores sobre a mobilização. Toda a internet russa está fervendo com conversas de que o Kremlin quer eliminar o Telegram, onde há mais chats anti-guerra, além de vazamentos dos próprios militares russos e coordenação de protestos antes da onda de convocação. Dizem que o bloqueio total supostamente ajudaria a isolar a população de, digamos, informações prejudiciais. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, já se apressou em negar qualquer envolvimento no bloqueio do mensageiro. Afirmam que não tem nada a ver com isso, que tudo isso é responsabilidade do Roskomnadzor. Os deputados também tentam acalmar o povo. O deputado Andrei Svintsov chamou os rumores sobre o dia 1º de abril de apenas uma previsão jornalística. Russos, preparem-se aí. Se em abril o Telegram realmente acabar, considerem isso como um dos sinais mais claros de que uma nova onda de mobilizações já está a caminho. A Bielorrússia tornou-se um cúmplice pleno nos ataques contra a Ucrânia. Vladimir Zelensky informou que, na segunda metade de 2025, a Rússia implantou em território da vizinha Bielorrússia todo um sistema de retransmissores, especialmente instalados para controlar drones de ataque, o que fortaleceu diretamente a capacidade do agressor de atacar as regiões do norte da Ucrânia, desde Kiev até as regiões de Volyn. Parte desses ataques, inclusive contra instalações de energia e ferrovias. Segundo o presidente da Ucrânia, sem a ajuda da Bielorrússia, os russos não teriam conseguido nos causar tanta dor. E aparentemente, depois do caso da suspensão de Geraskevich por causa do capacete da memória, o Comitê Olímpico Internacional já havia atingido o fundo do poço, mas, como dizem, ainda bateram do lado de baixo. Ficou sabido que atletas russos e bielorrussos poderão competir sob suas bandeiras nacionais nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026. Estamos falando de 6 russos e 4 bielorrussos que participarão desses Jogos. Lembro que, ainda em setembro, o Comitê Paralímpico Internacional suspendeu a proibição da participação de atletas desses 2 países. Além disso, para a Rússia, este será o primeiro caso desde 2014 em que atletas aparecerão nos Jogos Paralímpicos sob suas próprias bandeiras. Anteriormente, eles foram privados desse direito,
Primeiro, devido a grandes manipulações de doping e desde 2022 por causa da invasão em grande escala da Federação Russa na Ucrânia. Mas russos e bielorrussos contestaram. No Tribunal Arbitral do Esporte conseguiram o direito de suspender as restrições. Em março de 2026, poderão competir nas Paralimpíadas sob seus próprios símbolos nacionais. Sinceramente, já não me restam palavras decentes. E é justamente nesses momentos que surge cada vez mais a dúvida se este mundo ainda pode ser chamado de civilizado. A União Europeia está pressionando Kiev, exigindo o reparo imediato do trecho danificado do oleoduto Druzhba, para retomar o trânsito do petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia. É o que relata a Rádio Svoboda. Em 17 de fevereiro, a representante da Comissão Europeia, Anna-Kaisa Itkonen, confirmou que Bruxelas está em contato com a Ucrânia sobre o prazo de reparo do oleoduto Druzhba e sobre quão rapidamente o oleoduto pode ser colocado em operação novamente. A Comissão Europeia está pronta, se necessário, para convocar um grupo de coordenação de emergência para discutir rotas alternativas de fornecimento de petróleo russo. Lembro que o trânsito foi interrompido em 27 de janeiro de 2026 após um ataque russo com drones à infraestrutura do oleoduto no território ucraniano. A interrupção do fornecimento causou descontentamento em Budapeste e Bratislava, já que ambos os países dependem fortemente do petróleo russo transportado pelo Druzhba. O primeiro-ministro pró-russo da Eslováquia, Robert Fico, acusou abertamente Kiev de atrasar os reparos supostamente por motivos políticos. Ou seja, a Ucrânia estaria forçando a Hungria a retirar o veto à futura integração europeia. Segundo Fico, isso é uma chantagem política. Talvez, mas aqui é preciso analisar melhor. Se isso é chantagem, de que lado ela vem? O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, declarou que Budapeste interrompeu o fornecimento de combustível diesel para a Ucrânia e que não o retomará até novo aviso. O bombeamento de petróleo pelo oleoduto Druzhba foi restabelecido. Em segundo lugar, a União Europeia impôs uma proibição às importações de petróleo russo por meio de oleodutos devido à guerra da Rússia na Ucrânia. A Hungria e a Eslováquia, por serem países sem litoral, receberam isenções permanentes dessas sanções. Em 16 de fevereiro, o VDP também manifestou o desejo de aproveitar a isenção temporária para a importação de petróleo russo transportado por via marítima através da Croácia, pelo oleoduto Adria. E agora, como se diz, a cereja do bolo, embora na verdade seja mais um morango. O Centro Analítico de Estudos da Democracia afirmou diretamente em seu relatório de 16 de fevereiro que a Hungria não precisa do petróleo russo. Há opções mais facilmente acessíveis. E toda essa dependência é uma escolha puramente política, que enfraquece a unidade da UE e mina o regime de sanções. Então, afinal, quem está chantageando quem aqui? O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, acusou a Ucrânia de interferência nas eleições húngaras. Além disso, a Hungria recorreu à Croácia para o fornecimento de petróleo russo após a interrupção do trânsito pela Ucrânia. O que está por trás de todas essas declarações? Na verdade? E o que a Hungria está planejando desta vez? Todos os detalhes na nossa reportagem. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, declarou que as autoridades ucranianas estariam supostamente interferindo ativamente nas eleições húngaras. Ele afirmou isso em uma coletiva de imprensa conjunta com o secretário de Estado do EUA, Marco Rubio. Assim, Orbán informou que o lado ucraniano não é indiferente a como terminarão as eleições na Hungria e, por isso, decidiu participar da campanha eleitoral. Segundo o premier húngaro, os participantes ativos dessas eleições serão não apenas os políticos húngaros da oposição, mas também as autoridades ucranianas e o presidente da Ucrânia. Estamos baseados no bom senso, por isso não deve nos surpreender. Os participantes ativos dessas eleições serão o presidente da Ucrânia e a própria Ucrânia, e nós também devemos derrotá-los. O premier húngaro também afirma que Kiev está financiando os opositores de seu partido Fidesz. Sabemos que eles financiam nossos adversários, sabemos como isso acontece. Mas o cientista político Piotr Leszczuk está certo de que tudo o que Orbán diz é pura manipulação. Se falarmos sobre a interferência da Ucrânia nas eleições húngaras, isso, claro, é ridículo porque é pura tecnologia política por parte do premier húngaro, sendo que, por exemplo, vários políticos de direita da Europa, do mundo e até mesmo a administração Trump fazem campanha abertamente por Orbán nas eleições. E ninguém chama isso de interferência nas eleições. Chama
Orbán já faz tempo que joga um jogo cujas regras ele mesmo inventou. Simplesmente, Orbán adotou uma posição abertamente anti-ucraniana e tenta usar essa postura como base para sua oposição nas eleições. Ou seja, ele alimenta uma histeria anti-ucraniana e tenta vender essa histeria ao eleitorado húngaro. Para ser sincero, duvido muito que isso vá dar certo. Orbán instaurou uma corrupção terrível na Hungria, e essa corrupção está diretamente ligada ao fato de que ele se torna cada vez mais dependente da Rússia, do petróleo russo, do dinheiro russo. Ou seja, é evidente que tudo o que ele faz para conseguir petróleo russo barato, para depois revendê-lo e lucrar com isso. Após a interrupção do fornecimento de petróleo da Rússia através da Ucrânia pelo oleoduto Druzhba, a Hungria e a Eslováquia pediram à Croácia que organizasse o fornecimento de petróleo russo pelo oleoduto adriático Janaf. Foi o que escreveu na rede social X na segunda-feira, 16 de fevereiro, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó. Os ucranianos, por motivos políticos, ainda não retomaram o fornecimento de petróleo pelo oleoduto Druzhba. Por isso, hoje, junto com o ministro da Economia da Eslováquia, Denis Šaková, enviamos uma carta ao ministro da Economia da Croácia, Ante Šušnjar, com o pedido de que a Croácia, de acordo com as regras de Bruxelas, assegure imediatamente a possibilidade de fornecimento de petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia, pelo oleoduto adriático. A segurança energética do país, inclusive a nossa, não pode ser uma questão ideológica. Por isso, esperamos dos croatas que, ao contrário da Ucrânia, eles não coloquem em risco. A segurança do fornecimento de petróleo para a Hungria e a Eslováquia não deve ser comprometida por razões políticas. A Hungria e a Eslováquia exigem que a Croácia comece a fornecer-lhes petróleo russo através de sua infraestrutura portuária. Embora anteriormente a impossibilidade desse tipo de transporte tenha sido justamente o motivo pelo qual Orbán e o governo eslovaco explicaram a necessidade de usar o oleoduto Druzhba. O governo explicou a necessidade de utilizar o oleoduto Druzhba. O transporte de petróleo bruto russo pelo oleoduto Druzhba através da Ucrânia foi interrompido desde o final do mês passado, devido aos ataques russos em grande escala à infraestrutura energética ucraniana. Foi relatado que os russos atacaram uma das instalações na região de Lviv, que está conectada ao oleoduto Druzhba. Já a Croácia declarou que está pronta para ajudar a Hungria e a Eslováquia com o trânsito de petróleo, mas não o russo, pois ele financia a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Obrigado. O ministro da Economia da Croácia, Ante Šušnjar, comunicou isso na rede social X. Ele destacou que a Croácia está pronta para ajudar na resolução dos problemas de transporte de petróleo, desde que isso esteja de acordo com a legislação da União Europeia e as condições das sanções do SKENI-UA. Afinal, ninguém deve ficar sem combustível. A Croácia agiu de forma responsável e transparente em questões de segurança energética regional. E faremos isso novamente para nossos amigos húngaros e eslovacos, com total respeito aos nossos aliados ucranianos e ao sofrimento diário que eles enfrentam. O oleoduto adriático está pronto, portanto, não há mais justificativas técnicas para que qualquer país da UE continue dependente do petróleo russo. Um barril comprado da Rússia pode parecer mais barato para alguns países, mas ele financia a guerra e o ataque ao povo ucraniano. É hora de acabar com esta guerra por lucro. A infraestrutura não muda da noite para o dia, mas as narrativas às vezes mudam. Bem, por enquanto só resta estocar pipoca e esperar a reação da Hungria. De repente, descobriu-se que, na verdade, o petróleo russo também pode ser transportado por via marítima. Mas então surge uma questão lógica. Se na verdade é possível receber petróleo por via marítima, assim a Hungria perde o último argumento que usava antes para justificar a necessidade do petróleo russo. Eles diziam que só podiam receber petróleo russo apenas pelo oleoduto. Por via marítima não seria suficiente para nós. Agora fica claro que é possível receber também por via marítima, mas não querem especificamente o petróleo russo. Mas se você pode receber petróleo por via marítima, pode comprar qualquer outro petróleo de qualquer país do mundo. Orbán simplesmente se autodenunciou. Na verdade, ficou claro que toda a sua política anterior sobre a impossibilidade de substituir o petróleo russo era uma mentira. Na verdade, a questão não é a impossibilidade de substituir o petróleo russo, mas sim que é justamente com o petróleo russo que Orbán obtém renda de corrupção. Dentes na prateleira. 40% da renda pessoal dos russos é consumida com alimentação. O restante é destinado a contas de serviços públicos, aluguel e hipotecas.
Bem, mesmo gastos tão colossais do orçamento familiar com uma geladeira não garantem que os súditos de Putin não passem fome, já que os preços dos alimentos continuam disparando. Quando começará a verdadeira fome de guerra na Federação Russa? Vamos assistir. Prezados colegas, boa tarde. Hoje realizaremos com vocês a primeira reunião deste ano de 2000. No ano de 2026, uma reunião sobre questões econômicas. A guerra terá que ser paga. Nós damos a todos o exemplo de como não se deve viver e de como não se deve sobreviver. Sanções, isolamento, ruptura das cadeias logísticas. Produtos baratos não existirão mais. Você come carne bovina com frequência? Eu não como de jeito nenhum. Na verdade, eu não como carne. E daí? Os restaurantes estão fechando e a comida está ficando mais cara. Porque os preços de tudo estão subindo. Ah, sim. A renda não aumenta. Eu perdi o emprego completamente. Na Rússia de Putin começa a operação especial Apertar os Cintos. Pode palavrão? Bem, eu sou a favor da cultura, então está tudo muito ruim. Por quê? Vá até o Piotroshka. Não estou satisfeito de jeito nenhum, de jeito nenhum. Sobre carne, olha, eu realmente sinto pena dessas pessoas que comem carne, é tão difícil para elas. Até a vodka virou luxo para os russos. O preço mínimo por 0,5 litro disparou para 400 rublos. Eu entendi a sua insinuação sobre se isso vai durar para sempre. Claro que não. Os funcionários dizem que as pessoas inventaram tudo isso sozinhas. Eu colho frutas, colho legumes e tudo mais. Por isso, para mim, nada ficou mais caro. Posso até oferecer para alguém. Não se preocupe, o Putin já cuidou de vocês e até igualou os preços do aluguel e das contas de serviços. De onde tirar esse dinheiro? As pessoas estão desamparadas agora, as pessoas estão exaustas. Vladimir Vladimirovich, faça alguma coisa. As pessoas precisam de um lugar para morar. Como vamos viver? Não conseguimos viver normalmente em nosso próprio país. Está tudo indo conforme o plano. Apesar dos pagamentos recordes pelas contas de serviços, no outono é esperado um novo aumento. Eu acabei de receber uma conta de serviços de 12 mil. De 20, de 30 mil por mês. Em Novorossiysk só os preços aumentam, não os salários? É esse o balanço. Os negócios estão fechando em massa por causa do aumento dos impostos. As empresas estão se tornando deficitárias. E ninguém vai mais aos shoppings. Olhe como estão as galerias comerciais. Só tem placas de aluguel. Após 27 anos de atividade, uma famosa marca de roupas de designer russa anunciou seu fechamento. Para sobreviver a 2026, para entender o que está acontecendo, para tentar encontrar um caminho. Agora, 40% da sua renda. O russo médio gasta com comida. É o que mostram os dados mais recentes do Rosstat. Os preços dos pepinos na Rússia dispararam. Do final de dezembro até 2 de fevereiro, eles aumentaram em impressionantes 43%. As pessoas começaram a comparar o preço deles não só com o das camarões, mas também com o de frutas importadas. Vivemos tempos surpreendentes. As frutas como manga e pitaia estão com os preços bem mais baratos do que o normal ultimamente. Moradores locais. Pepinos. A venda desses vegetais por pessoa passou a ser limitada pelo peso. Você vai ficar impressionado, veja só. Pepinos. 639 rublos. Leve 639. Na região de Moscou, uma embalagem com 2 tomates custa 890 rublos. Frutas e verduras de terceira categoria começaram a aparecer nas lojas. As partes apodrecidas são cortadas e, como se descobriu, há uma boa demanda pelos restos. O aumento do preço dos pepinos foi explicado pela sazonalidade pelo Ministério da Agricultura, enquanto na Duma recomendaram aos russos cultivar pepinos em casa, na janela, em vez de esperar a queda dos preços. Para esconder a situação real, nos supermercados os preços nas etiquetas são indicados não por pacote, mas por grama. O direito de colocar o preço por 100 gramas é apenas para produtos que já têm algum peso. O preço deve ser por embalagem.
Os jovens dizem que é mais fácil ir a um país vizinho para comprar alimentos do que se alimentar na Rússia. Visita aos supermercados do Cazaquistão. Vamos lá. Logo de cara chama a atenção que todos os nomes estão em russo, ou seja, você não vai se confundir. Eu gosto muito da variedade de produtos. Olha, este é o meu patê favorito. Na Piateroshka eu comprei por cerca de 130 rublos. Aqui ele custa 569, isso dá 75 a 80 rublos. Essa situação na Rússia era assim lá em 2008. A crise era comparada ao período da Grande Depressão nos anos 30. No século XXI, Putin levou o país à miséria. Como consequência de outra grande questão, a qual eu não quero responder. Dá pra ver o que está acontecendo no país. Vocês entendem para onde está indo todo o dinheiro, não é? Bom, é mais ou menos assim. O ditador do Kremlin está gastando bilhões do orçamento russo para continuar a guerra contra a Ucrânia e tirando os últimos trocados dos bolsos dos russos. O governo do Vladimir Putin diz, sim, isso é só um pico curto, já em fevereiro tudo vai se acalmar, mas isso não é verdade. A questão é que agora está vindo o primeiro golpe. Aumento de preços. E depois virá um impacto em cadeia. Mas como vocês entendem, para todos vai aumentar esses 2%. Claro, né, o governo vai devolver alguma coisa, vai compensar outra parte. Mas agora vai começar um aumento geral de preços. E pelo que sabemos, já sabendo desse aumento, muitos fornecedores de alimentos, no final do ano passado, avisaram os varejistas que pretendiam aumentar os preços no primeiro trimestre. Os preços de venda deles, pelos quais vendem aos varejistas, em 15% a 20%. A economia russa terminou o ano de 2025 com indicadores catastróficos. E isso ainda não é o auge. Na Rússia, em 2026, quase tudo vai ficar mais caro. Moradia, eletricidade, comunicação e até odontologia. E o Kremlin continua tentando esconder e ignorar as consequências econômicas de sua guerra contra a Ucrânia, das sanções ocidentais e das decisões fracassadas em sua política econômica. Vamos ver, claro, mas a grande expectativa de todos é que todo esse período de tempo seja realmente de curtíssimo prazo e dure pouco. As Forças Armadas da Ucrânia estão trazendo a Crimeia de volta para casa. Por exemplo, na temporariamente ocupada Sebastopol, foi relatado um dos ataques mais longos à cidade. O chamado governador de Sebastopol, Razvojaev, afirma que as forças de defesa aérea e a frota do Mar Negro repeliram o ataque das Forças Armadas da Ucrânia durante toda a noite. Supostamente, 24 drones foram abatidos. Aqui estão os detalhes. A Crimeia está tremendo novamente. Explosões em instalações militares, drones sobre a península e a defesa aérea russa atingida. A Ucrânia está reduzindo a capacidade da Rússia de usar a Crimeia como plataforma militar. Mas o que é isso? São apenas ataques ou o início da devolução da península? Na noite de 17 de fevereiro, o governador de Sebastopol relatou um dos ataques mais longos à península. Naquela mesma noite, a ponte da Crimeia foi fechada, centenas de carros ficaram presos em engarrafamentos e os trens sofreram atrasos. Não houve ataques aleatórios na Crimeia desde o dia 22. Todas as operações foram planejadas e bem elaboradas. E agora, quando ataques são realizados contra alvos na Crimeia, estamos analisando-os mais de perto. Em contexto, esta é a primeira linha principal de defesa para alvos estratégicos. No Cáucaso, bem no coração da infraestrutura militar russa, o depósito de Iskanders, em Passechnoye, foi destruído pelas forças de operações especiais ucranianas. Existem diversos alvos fixos e específicos que estão sob constante vigilância e acabam sendo os mais atingidos com frequência. E além disso, existem certos alvos que são extremamente móveis e apenas temporários. É preciso calcular cada detalhe com precisão, planejar toda a operação minuciosamente e executar tudo com perfeição. Primeiro de tudo, um clarão, depois uma coluna de fumaça. Ao longo da última semana, fantasmas têm atacado um sistema de mísseis e canhões antiaéreos. Pantsir S-1, o sistema de radar Nebo-U e a embarcação de desembarque BK-16. Agora tudo não passa de sucata metálica, restos de equipamentos russos tão valiosos. O sistema de vigilância de superfície e aérea é um elemento-chave para a consciência situacional no mar e no ar. Por isso, as estações de radar são alvos principais.
Primeiro vêm as estações de radar, depois delas vêm outros alvos. Os sistemas de defesa antiaérea e em seguida ocorre a ruptura das defesas. Mas agora, nem os aeródromos protegidos da Crimeia barram as forças armadas da Ucrânia. Em 20 de janeiro, o aeródromo em Dzhankoi foi atacado, atingindo seu controle de tráfego aéreo. E isso não é tudo, porque anteriormente, no aeródromo de Sebastopol, equipamentos no valor de centenas de milhões de dólares foram destruídos. Em particular, até mesmo um avião de transporte russo, que simplesmente estava parado esperando até que um drone ucraniano chegasse até ele. A Crimeia é uma base militar-chave e um centro logístico para as tropas russas. E é justamente de lá que, na maioria das vezes, partem os ataques contra a Ucrânia. A aviação é importante para ambos os lados. Primeiro, a aviação funciona como um elemento de defesa antiaérea, ou seja, como o primeiro escalão da defesa aérea do inimigo. Em segundo lugar, é muito provável que, ainda assim, devamos considerar que, em primeiríssimo lugar, são justamente esses agressores russos implacáveis que estão destruindo sistematicamente todas as nossas cidades e infraestruturas. E eles estão recebendo o que merecem. Sob os ataques da defesa antiaérea estão radares, aeródromos, bases militares e equipamentos navais. Isso já não é uma ação isolada, mas um enfraquecimento sistemático da infraestrutura militar russa na península. Enquanto os ocupantes russos da Crimeia, território que eles ocupam ilegalmente, continuarem a atacar a Ucrânia de forma constante, naturalmente eles receberão uma resposta à altura. Outro problema é que a Rússia, por algum motivo, não está protegendo ativamente nem mesmo seus equipamentos e instalações militares mais importantes. É realmente verdade que não existem análogos para o sistema de defesa aérea e que ele não consegue dar conta do recado? Eles estão filmando de lá, a partir de Kamchatka S. Sakhalina. De Primorye, os sistemas que estavam em serviço de combate estão sendo arrastados para a nossa Crimeia. Eles se viraram enquanto os arrastavam e nossas forças de defesa atacaram. Aqui, nós o arrastamos, demos a volta e estamos nos preparando para o próximo ataque. Isso significa que as novas montanhas do Ártico precisam ser destruídas primeiro para que o ataque seja bem sucedido. A Crimeia continua sendo o principal ponto estratégico da Rússia para ataques contra a Ucrânia. E quanto mais ativamente ela é utilizada, mais frequentemente se torna alvo. E agora a questão não é apenas se haverá novos ataques, mas por quanto tempo a Crimeia poderá continuar sendo o principal centro militar da Rússia. A Rússia está preparando o uso em massa de drones navais contra a Ucrânia. Isso foi relatado pela Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Segundo a inteligência militar, os russos, na prática, estão ativamente copiando a experiência ucraniana no uso de veículos marítimos não tripulados e estão gradualmente passando para a tática de ataques em massa. Em outras palavras, estão adotando o que já funcionou para a Ucrânia e pretendem ampliar isso ao máximo. O inimigo anunciou o desenvolvimento de uma nova lancha marítima não tripulada chamada Skorlupa. Este drone supostamente é capaz não apenas de operar no mar, mas também de transportar drones FPV para possíveis ataques na direção de Odessa e Mykolaiv, uma distância que se enquadra nos parâmetros técnicos declarados desses sistemas. Como escreve a publicação RBC Ucrânia, citando informações de fontes, Putin estabeleceu a tarefa de garantir um bloqueio de fato do Mar Negro e pressionar a navegação ucraniana, como um dos principais elementos da guerra contra a Ucrânia. Para o Kremlin, o controle sobre o Mar Negro não se trata apenas de presença militar, mas também de economia, logística, exportação, seguros e pressão psicológica sobre os parceiros internacionais da Ucrânia, explica uma das fontes da publicação. Na verdade, tudo isso aponta para uma só coisa. Moscou não está apenas tentando compensar as perdas de sua frota com o uso de tecnologias não tripuladas, mas também restaurar o controle total sobre a área marítima. E isso cria riscos não apenas para a Ucrânia, mas também potencialmente para os países da OTAN. Drones marítimos são capazes de abalar seriamente a segurança da navegação no Mar Negro e até mesmo além dele. E ao que tudo indica, eles não pretendem parar por aí. É isso por hoje. Deixe seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje, para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!